Amados, talvez vocês já tenham perguntado para vocês mesmos: o que é o Evangelho? Ao ouvir este CD, vocês obterão a resposta. Vamos meditar na palavra, juntamente com o pastor Ivaldi. E que Deus esteja abençoando a todos. Saudamos os amados ouvintes com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça e a paz? A graça regenera o homem e o efeito da regeneração é paz com Deus. Nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, que está no livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, está escrito assim na santa palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por ter a tua palavra na nossa própria língua e entregamos agora esta mensagem para que o teu Santo Espírito a aplique no coração daqueles que vão ouvi-la, Senhor, dando fé para que as pessoas acreditem na tua palavra, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo São Paulo está aqui tratando do assunto Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas notícias, boas novas de salvação. Sabemos pela Bíblia Sagrada que a pessoa no pecado está morta para Deus. Romanos capítulo 5, versos 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos então estão separados de Deus pelo pecado. O pecado de Adão atingiu toda a humanidade. E uma pessoa no pecado de Adão, ela está separada de Deus. Se ela morrer neste estado de separada de Deus, ou seja, em Adão, ela vai ficar eternamente separada de Deus. Por isso Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus Cristo a este mundo, com a missão de sermos justificados do pecado para podermos ter comunhão com Deus. Daí a Bíblia Sagrada está dizendo então que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação da pessoa. Porque no Evangelho de Cristo, a pessoa descobre como Deus justifica ela do pecado. Toda pessoa precisa ser justificada do pecado para poder ter paz com Deus. Deus só tem uma maneira de justificar a pessoa do pecado. Foi por isso que ele enviou Jesus a este mundo, para que na cruz do Calvário, Jesus nos atraísse no corpo dele, a fim de nos fazer morrer para a lei. Nesta morte no corpo de Cristo, pela fé na palavra de Deus, que registra a promessa que Cristo fez no capítulo 12 do Evangelho, segundo escreveu João. Capítulo 12, versos 32, está escrito assim: disse Jesus: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Para que Cristo tinha que nos atrair a Ele mesmo? Para nos fazer morrer no corpo dele. Naquela morte no corpo de Cristo, estamos justificados do pecado. Então o ponto do Evangelho é ser atraído no corpo de Cristo, morrer no corpo de Cristo na cruz do Calvário, ser sepultado com Cristo, mas ser ressuscitado com Cristo pelo poder de Deus. Para muita gente isto é difícil. Por quê?
uns por falta de fé, outros por dureza de coração, outros por causa da tradição. Por isso a Bíblia Sagrada está dizendo que no Evangelho de Cristo, a pessoa descobre como Deus a justifica do pecado. Então, meu querido e amado ouvinte, o Evangelho de Cristo é boas notícias de salvação, é boas novas, onde a pessoa que acredita no Evangelho de Cristo, que é a nossa atração, crucificação, morte, sepultura com Cristo, esta pessoa é criada de novo pelo próprio Deus. Então a Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, ela registra que todas as pessoas têm acesso a esta graça. Todas as pessoas podem ser salvas da condenação eterna. Toda pessoa que clamar por misericórdia, querendo ser salva, Deus dá fé para ela acreditar que ela está entre aquelas pessoas que Jesus Cristo prometeu atraí-las no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz do Calvário. O amigo que está ouvindo este CD tem esta oportunidade de decidir onde você vai ficar eternamente depois da sua partida desta terra. Porque a morte é uma realidade, a morte física não escolhe pessoa. Muitas pessoas pensam que nunca vai morrer, mas um dia chegará em que a pessoa terá que partir deste mundo. Não sabemos qual é a duração da vida da pessoa que está nos ouvindo agora. De repente você vai ter a oportunidade de viver muitos anos nesta terra. De repente você pode partir daqui uma semana, daqui 3 dias. Sabemos que a morte é uma realidade que ninguém escapa da lei da morte. Todos terão que deixar este mundo um dia. E na eternidade, a Bíblia Sagrada diz que tem 2 lugares. Um lugar para aquele que acreditou no Evangelho de Cristo, que é a boas notícia, que acreditou que Cristo a atraiu no corpo dele, que foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultada com Cristo, mas que Deus a ressuscitou dentre os mortos e que ela foi criada por Deus e é filha de Deus. Esta pessoa irá desfrutar do céu eternamente. A pessoa que não dá crédito na palavra de Deus, que registra que o Evangelho de Cristo é a nossa atração, crucificação, morte, sepultura e ressurreição com Cristo, esta pessoa partirá deste mundo, mas ficará eternamente no inferno, separada da comunhão com Deus. Querido ouvinte, não se iluda porque você pensa ser uma boa pessoa. Não se iluda porque você tem o seu nome escrito no rol de membro de alguma igreja. Não se iluda porque você é praticante das boas obras. Nada disto vai colocar você no céu. A própria Bíblia Sagrada diz que somos salvos pela graça, porque pelas obras ninguém pode se salvar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, querido amado e ouvinte deste CD, não se iluda com a prática das obras, pensando comprar a salvação pelo que você faz. A salvação já foi comprada pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus enviou Jesus a este mundo, Ele enviou Jesus com um propósito. Enviou Jesus para salvar você porque Ele te ama. Ele me ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no quê? Crê que Ele cumpriu o que prometeu. Crê que Ele foi levantado na cruz do Calvário e que Ele atraiu você no corpo dele. Fé na promessa que Cristo fez é que nos coloca nele mesmo. Não tem obra em cima desta terra que possa nos colocar em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia Sagrada diz que esta fé é Deus que dá. Como é que uma pessoa pode ter fé para acreditar que Cristo a atraiu no corpo dele
conforme ele prometeu. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Você tem a Bíblia na sua casa? Você tem dado ouvidos ao que Deus fala através da Bíblia? Você tem ouvido a palavra de Deus e posto em prática? O que é pôr em prática a palavra de Deus? É acreditar no que Deus fala. Se Deus está dizendo que Ele enviou Jesus a este mundo para salvar-nos da condenação eterna, precisamos acreditar que não podíamos nos salvar se Deus não tivesse enviado Jesus. Se Deus não tivesse enviado Jesus a este mundo, nada ia salvar você. Quem sabe você é um daqueles que acredita em tantos meios de salvação, em tantos condutores que levam você ao céu. Quem sabe você é daqueles que pensa que tem muitos mediadores entre nós e Deus. A Bíblia Sagrada diz que há um só mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, você pode tirar esta dúvida. Há um só mediador, um só intermediário, um só caminho que conduz você ao céu. Este caminho é Jesus, como ele mesmo disse no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Este relato do apóstolo João é o seguinte: Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido ouvinte, Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Ele não te enganou. Creia que Ele te atraiu você no corpo dele. Porque se você acreditar de todo o seu coração, com a fé que Deus te dá, você está livre da condenação eterna. É a Bíblia mesma que registra isso em Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido amigo, você está em Cristo Jesus. Não estamos perguntando se você tem uma religião. Não estamos perguntando a você se você é um praticante de obras. Estamos perguntando: você está em Cristo Jesus? Não vai aqui nenhum julgamento, mas vai aqui uma advertência que o próprio Jesus deixou gravado ali, escrito no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 6. Jesus Cristo disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas. Secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. Querido amigo, Jesus não está dizendo se você tem uma religião. Ele não está perguntando qual é a sua igreja, qual é a sua denominação. Ele está deixando claro que se você não estiver nele, você vai ser lançado no fogo eterno. Como estar em Cristo Jesus? Acreditando na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que registra no capítulo 12 de João, versos 32. Grave bem, anote esse texto, que ele é importante para você. Ali Jesus está prometendo que atrairia todos no corpo dele. Todos que quiserem ser salvos da condenação eterna terão que acreditar nesta promessa que Cristo fez. E nós gostaríamos, querido e amado ouvinte, que você meditasse bastante, pensasse onde vai passar a eternidade depois que você deixar este mundo. Onde é que você vai ficar eternamente? Qual é a religião que te leva para o céu? Nenhuma. Jesus diz que é Ele o caminho e Ele é a porta. Peça fé a Deus. Mas como Deus dá fé? É pela palavra dEle. Se você não tem a Bíblia, adquira uma Bíblia Sagrada. Comece a meditar no Evangelho segundo escreveu João. E você vai ver ali qual foi a missão que Deus deu para Jesus vir realizar aqui neste mundo. E vai ver ali neste Evangelho segundo escreveu João, que Deus ama muito você. Este amor que Ele tem por você é a razão dele ter permitido que crucificassem Jesus, pregassem Ele naquela cruz, para que Ele cumprisse a missão dada pelo Pai, ser levantado da terra e nos atrair no corpo dele. Peça esta fé a Deus. Medite, creia e se entregue. Entregar-se a quem? Entregar-se ao Pai, para Ele fazer esta cirurgia em você, que é a troca da natureza, onde você vai ganhar um novo coração
e o Espírito Santo de Deus para guiar você e fazer você andar nos caminhos dele. É pela fé na palavra é que nós somos salvos da condenação eterna. Palavra de quem? Promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele. Que Deus te abençoe ricamente. Faça você acreditar na promessa que Cristo fez. E que você tenha a paz que Cristo mesmo dá quando a pessoa está nele. Nós te pedimos, ó Pai querido e amado, que o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir este CD, por misericórdia, dando fé a elas, para elas acreditarem em serem teus filhos. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.